Glória a Deus, acharam? Diz assim, verso 4, 14, 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus. Quem está falando aqui? É Jesus. Você sabia que esse livro aqui é o livro mais importante da humanidade? Você sabia disso? Não? Quem escreveu ele, você sabe? Homens santos, né? Homens escolhidos por Deus, foram os secretários do Espírito Santo. O Espírito Santo ditou esse livro para a humanidade. Então, é a palavra de Deus, é Deus falando com a humanidade, e ele é o manual da vida, o manual da vida. Você quer sair bem na vida, vencer as batalhas, né? E depois ainda ter um presente que se chama vida eterna, está aqui, a receita está aqui, a direção está aqui. E aqui essa palavra de abertura, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? É o que as pessoas ficam fazendo. As pessoas andam para lá, para cá, buscam satisfazer seus próprios desejos, né? Pedem auxílio espiritual a esse, ou aquele, ou aquela, né? Ficam errantes no caminho sem saber o caminho, né? Quer dizer, a quem seguir? A quem você vai seguir? Em quem você vai crer? Porque tem muitas vozes no mundo, tem muitas ideias, ideologias, doutrinas, tem demais. Religiões, você sabe quantas religiões tem? Tem mais de 2 milhões de religiões. Cada um está falando uma coisa, cada um fala uma coisa, e cada um jura de pé junto que está certo, e os outros estão tudo errado. Mas então, como saber a verdade? Né? Como saber o caminho? Então nós precisamos de uma instrução, a instrução daquele que é o autor da vida. Né? Nós temos que falar com Deus. Né? Por que as pessoas não falam com Deus? Por que as pessoas não falam? Uns falam orar, outros falam rezar, né? Mas o que é isso? Nós temos que ter um diálogo com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Quem não conversa com Deus são os mudos. Mudo não conversa com Deus, mas ele pode conversar em espírito. Agora, os que estão mortos também não falam com Deus, porque estão mortos. Mas a palavra diz, Jesus falando, que ainda que esteja morto, aquele que crê em mim viverá. É isso que ele está falando. Fala assim: até os mortos ouvirão a palavra do Senhor. Então, aqui Tomé, ele fica: como saber o caminho? Quer dizer, essa é uma pergunta que as pessoas devem fazer, né? Estão fazendo. Como saber o caminho? Quer dizer, para onde eu vou? A quem seguir? A que doutrina eu vou dar crédito? O que eu vou considerar como verdadeiro e trazer para a minha vida como estilo de vida, como crer, em quem crer, como crer, né? Então, Tomé estava meio perdido, estava andando com Jesus, estava meio perdido, né? Como saber o caminho? Você deve ter essa pergunta no seu coração: como saber o caminho? Eu quero saber. Olha, Deus não nos criou para sermos destruídos. E Deus também não nos criou para sermos enganados. Tem muitas doutrinas, muitas falsas doutrinas, mas a maioria delas é para te enganar. E muitos querem tirar proveito de você, querem tirar um proveito, né? Muitos até enriquecem com o proveito que tiram das pessoas. Então, Deus nos fez para a glória dele. Deus nos fez para ser mais do que vencedores.
Ele não promete você ficar sem obstáculo, sem dificuldade, sem até tristeza, sem até angústias. Mas o que Ele promete para nós é que Ele nos deu para nós armas espirituais para superar, para vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades da vida. Então, um problema para você que crê é diferente para aquele que não crê. As pessoas que não crê, elas se exasperam com qualquer coisinha, elas ficam exasperadas, né? Arrancam os cabelos da cabeça, né? Não sabem a quem recorrer. Mas o que eu sei hoje, né? Aprendi com Deus, é que Jesus disse o seguinte: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por que a alma? Porque na alma as pessoas têm aflições, têm angústias, têm preocupações, mas Ele quer tirar de nós as preocupações, tirar de nós. Tanto é que Jesus falou: com nada vos preocupeis, porque Ele promete: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui Jesus vai responder para Tomé. Ele vai responder o caminho que ele deve percorrer. E aí Jesus fala para ele assim: eu sou o caminho, né? Quer dizer, o que ele está falando? Eu não sou um caminho, porque tem um sofisma, né? Vocês já aprenderam tanto eu falar nisso, né? Um sofisma, quer dizer, o que é um sofisma? É uma afirmação que parece lógica, que convence a lógica humana, mas que não é verdade. E qual sofisma que é falado? Que todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira, é um sofisma. Mas o que diz a palavra? Que o Senhor as armas da nossa milícia, quer dizer, há uma guerra espiritual, invisível, né? E Ele nos deu armas. Para que estas armas? Para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? É um conjunto de crenças, um conjunto de ideias, né? Que ficam petrificadas, e as pessoas, né, creem naquilo, mas não é verdade. E para destruir fortalezas e para anular sofismas, né? Então tem muitas afirmações que as pessoas fazem, que instituições fazem, que religiões fazem, né? Que são sofismas. Convence a lógica, parece lógica e convence o coração e cálculo, mas então eu preciso de algo, né, da verdade para anular o sofisma. Então Jesus não é um caminho que leva a Deus, Ele é o caminho, Ele é o único caminho, é o que Ele fala, Ele próprio está falando. A pessoa fala: eu sou cristão. Se você é cristão, creia no que Jesus falou, porque então você não está sendo cristão, você não está seguindo Jesus, né? Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Meu Deus, a verdade. Aí você vai lá e diz para os homens falam o quê? Não, tem muitas verdades, fulano tem dele, né? E eu respeito todo mundo, né? É assim que as pessoas falam, né? Estamos na democracia, né? Eu respeito, não, tudo bem, respeito, tudo é devido um ao outro, né? Agora, verdade é verdade, mentira é mentira, né? Agora, eu tenho a minha verdade, mas se a sua verdade não coincidir com a verdade de Deus, não coincidir com Jesus, você vai com a sua verdade perecer, né? Quer dizer, vai perecer no engano, não vai ter parte com Deus. Então, a verdade, meu Deus, para saber que Jesus é a verdade, esse livro aqui, as Escrituras, ela fala do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse.
Sabe o que ela fala? Sabe quem que ela apresenta à humanidade? Apresenta Jesus. Ah, mas Jesus, lá no Antigo Testamento, né? As pessoas falam, mas ele nem existia. Ora, ele falou assim, Abraão se alegrou por ver o meu dia. Pegaram pedra para jogar neles, né? Pegaram pedra para jogar. Você não tem nem 50 anos, você falou com Abraão, né? Você está blasfemando. Pegaram pedra para jogar nele, né? Ele esteve lá com Abraão. Se você for meditar bem lá em Gênesis, você vai ver que ele se apresentou a Abraão, tá? E você vai lá em Gênesis, né? Quando Deus fala dando uma sentença contra o diabo, né? O que ele fala? Ele fala assim, da mulher nascerá um que vai pisar a sua cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Que calcanhar que foi ferido? Né? Foi ferido o calcanhar de Jesus pregado na cruz. Mas por que ele foi ferido? Porque Jesus falou que o diabo é o pai da mentira e não se firma na verdade. Então ele veio para destruir a mentira. Mas como que ele destrói? Porque sendo homem, sendo Deus, ele criou todas as coisas. Então ele conhece a sua natureza e a minha natureza. E ele nos deu um manual da vida para seguir. E Jesus diz aqui, eu sou o caminho, a verdade. A verdade quer dizer, tudo que ele fala é verdade. Você pode apostar. Você pode ir tranquilamente. Às vezes nós não vamos tranquilamente, porque são coisas que a mente humana parece absurdo, mas você pode ir, que vai dar certo. Com ele não tem erro, ele é a verdade. E então o que ele está fazendo? Ele está dizendo que tudo que está escrito, que tudo que está nas escrituras é verdade. Ah, mas como? O senhor me prova? Eu não vou estender muito, tá? Ele confirmou no caminho de Emaús, né? Falando com os 2 discípulos que foram fugindo lá para Emaús, ele fala o seguinte, ele começa desde Moisés, dos profetas, né, de todas as escrituras, dos salmos, ele fala onde que estava escrito no livro a respeito dele e das coisas que iriam acontecer a respeito dele. O que ele fez aí? Ele confirmou toda a escritura, ele confirmou o Velho Testamento, que não é nada de velho, aqui não tem nada de velho, pode ter antigo, mas não está velho, é atual. Então ele é verdade. Então como eu vou, as pessoas falam, eu vou seguir Jesus, eu sou cristão. Mas como você vai seguir Jesus se você não está vendo Jesus? Você segue Jesus pela palavra, ele é a palavra. Jesus e a palavra são um só. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele veio trazer para nós, ele veio trazer a forma de vida, como nós devemos viver, como nós devemos pensar, o que nós devemos fazer, o que nós devemos nos privar de fazer, não é? Então, ele é o manual de instrução. Tudo que você cria tem um manual, é o manual de instrução, é a palavra de Deus para nós. Quer ir bem, né? Por isso que ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, o que é bem-aventurado? Mais do que feliz, mais do que feliz. Então, Jesus, para você seguir Jesus, você segue a palavra que ele deixa, você segue as escrituras. Se você sair dela, você não está seguindo Jesus, né? Mesmo porque fisicamente não tem como você seguir Jesus, mas você vai seguir Jesus por aquilo que você crê no seu coração, segundo a palavra de Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Quer dizer, se você me seguir, aqueles que me seguem não andarão em trevas. É isso que ele fala. O que é treva? As pessoas, aí acende uma vela, né, para iluminar. Tem nada a ver, né? Acende uma luz, uma vela para dar luz. Não é essa luz que ele veio trazer. Ele veio trazer luz do entendimento, para que você entenda, para que você compreenda o que traz as escrituras, o que Deus fala conosco. Isso é luz. Quando você passa a entender, você está na luz. Mas se você não entender, ou se você ignorar,
você vai ficar em trevas. Aqueles que andam na luz, né? Aqueles que me seguem, não andam em trevas, né? Eu sou a luz. Olha o que Jesus falou: eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Quer dizer, o que ele veio trazer? A maior lição que o homem pode ter, o maior ensino que o homem pode ter. Luz me deu entendimento. O Senhor eu entendi, o Senhor eu compreendi. Agora, se você só vai compreender, você só vai entender, se você chegar para Ele e dizer para Ele assim: me ensina. Se você não disser para Ele, me ensina, pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser DD, doutor em divindade, né? Fez teologia, fez não sei o quê, não sei o pós, mestre e tal, mas se não disser para Ele, me ensina, vai ficar fechado. Por quê? Porque o homem é soberbo no seu entendimento, o homem é orgulhoso no seu entendimento. Aquele que ele crê, ele acha que não tem mais nada fora daquilo. Então ele vai querer interpretar as Escrituras, interpretar Deus, conhecer a Deus pela sua própria lógica. Não vai entender nunca. Agora, por revelação do Espírito Santo, ele vai abrir entendimento, ele vai iluminar o seu coração, né? O seu coração que fez o quê? Que foi submisso. Para mim, ensina. Aí ele falou assim: agora sim, né? Agora está de bom tamanho. Você quer ouvir, né? Eu vou te falar, eu vou te ensinar. Como ele faz? Né? Fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ninguém viu, né? Jamais verá. Ele é invisível, mas ele habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo, mas que não somente crê, porque a palavra diz que até o diabo crê e treme, mas não obedece, né? Aquele que crê e fez uma aliança com Ele, tem que fazer uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Aí você recebe o Espírito Santo. Essa é a questão, né? São todos filhos de Deus? São todos filhos de Deus? A palavra é não. Não são todos filhos de Deus, são todos criados por Deus. Todos foram criados por Deus. E Jesus veio, apresentou a verdade, apresentou a palavra, né? Ele, por causa da verdade, ele foi perseguido, maltratado, humilhado, e por causa dos nossos pecados, ele teve que pagar a dívida no nosso lugar. Então eu aceito o sacrifício dele no meu lugar, né? Então, aí nós passamos a ser filhos de Deus. Por quê? Recebemos do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E o Espírito Santo te vai dar entendimento em todas as Escrituras. Aí não precisa nem ser letrado. Ele vai entender, ele vai compreender. Ele vai compreender. Por quê? Recebeu revelação do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que ele resiste aos soberbos, né? E dá graça aos humildes. Humildes não é andar cabisbaixo, com vestes rotas, aceitando tudo que os outros falam. Humilde aqui, eu aceito a sua palavra, eu aceito o que o Senhor fala. Aí, quer dizer, nós estamos nos deixando do que a gente acha para receber o que Ele fala, para dar crédito no que Ele fala. Glória a Deus. Então Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por Ele, quem vai pelas Escrituras, quem vai pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, ele encontra os caminhos da vida, de paz, de alegria, de triunfo, de vitória sobre todas as adversidades da vida, né? E vai receber de Deus armas celestiais, porque as dificuldades da vida, o homem não pode vencer por si mesmo. Ele precisa do Espírito Santo para ser vitorioso, para ir a bom termo. Pessoas vão sendo, né, vão prosperando, vão realizando, de repente aquilo vira nada, porque não foi feito com bases conforme a palavra de Deus.
Então, nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus como regra de fé e de vida. E então eu sigo a Ele pela palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então eu creio na palavra. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é incontestável. O cientista aí fica procurando, o estudioso fica procurando contradições, nunca acharam. E eu te digo, não vão achar nunca, porque não tem contradição, né? Mas é tudo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. O caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus falou: eu vim para que tenha o quê? Vida, mas não só vida e vida com abundância. Então a abundância está aqui. A abundância está nas Escrituras. Você crê? Amém? Glória a Deus. Então agora você sabe o caminho. Você sabe o caminho. E ele diz o seguinte: o caminho, a verdade e a vida, né? Então o caminho é esse, andai por ele. Nem os loucos errarão o caminho. Glória a Deus. Glória a Deus.